Os pregos são um pesadelo para quem trabalha com madeira de reaproveitamento, como madeira de demolição e também madeiras de pallet. Nesse vídeo eu vou dar uma dica como você pode encontrar pregos na madeira, aqueles pregos que ficam escondidos, e apresentar também uma técnica, caso você queira cortar a madeira com prego e tudo. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo para mais esse vídeo de marcenaria amadora. Quem já trabalhou com madeiras de reaproveitamento sabe o quão bonito fica a peça. Eu tenho essa aqui, ó, uma perobinha, tem um belo prego cravado aqui na ponta. Esse outro aqui é um IP, não parece, a madeira está bem surrada pelo tempo e tem um belo prego aqui também. Existem alguns pregos que são mais fáceis de remover, como esse aqui que tem o corpo mais liso, mas existem alguns outros que provavelmente você já deve ter visto no formato de um espiral, nome técnico Ardox. E tem um outro também que é bem difícil, que é o anelado. O corpo dele tem como se fossem vários anéis e eles ficam agarrados na madeira. Mas para mim, o mais perigoso de todos são aqueles que a gente não consegue ver. Nessa madeira aqui, por exemplo, eu vou dar um zoom na câmera, mas aqui tem um prego e aqui também, aqui a ponta dele está mais saliente. E o que acontece? Parece que o prego nasceu aqui no meio da madeira, que eu girando o caibro, eu não consigo ver a cabeça do prego. Então isso aqui é muito perigoso porque todos nós sabemos que as lâminas que nós temos de corte, se você pegar uma lâmina de serra para madeira, um disco de serra para madeira, se você cortar um prego é até perigoso, você pode quebrar o dente, você pode se acidentar. Quem já passou a madeira com prego no desengrosso sabe exatamente o que eu estou falando. Então eu vou começar apresentando uma dica que eu uso aqui na minha oficina para tentar encontrar esses pregos que ficam mais escondidos e a gente muitas vezes não consegue ver. Pregos como esse aqui, que estão aparentes, são mais fáceis de achar. Agora, esse outro aqui, a pontinha está bem aqui, e eu não consigo achar a cabeça do prego. Então uma forma de você tentar encontrar esses pregos escondidos é usando um ímã, o maior ímã que você possa ter aí na sua oficina. Esse aqui é um de 30x6, é um ímã bem forte, então quando eu passo ele aqui na madeira, ó, ele pega o prego. Esse outro aqui, está um pouco mais aparente, é mais fácil. Tem alguns pregos que ficam só a cabeça e muitas vezes a gente não vê o prego, como essa pontinha aqui, ó. Então você pode vir passando e encontrar o prego. Às vezes ele fica bem sujo, principalmente em madeiras de demolição que ficam expostas no tempo. É um método garantido? Não 100%. Se o prego estiver muito cravado no meio da madeira, o ímã acaba nem conseguindo pegar. Esse aqui, quando eu passo, eu sinto que o ímã tende a prender um pouquinho mais aqui, mas o prego está bem no meio da madeira. Então não é um método 100% eficiente, mas ajuda aí na detecção de pregos. Existem situações onde você encontra o prego, você pode tirar ele. Existem situações também onde você encontra, mas não quer tirar ou não consegue tirar. E aí qual que é a técnica? Cortar a madeira com prego e tudo. E nesse vídeo eu vou apresentar duas soluções para cortar madeiras com prego. Esse aqui é um disco mais conhecido, é um disco azul para serra mármore. Ele é chamado de Wood Wheel. Ele corta madeiras com pregos, restos de construção, mas é um disco que é usado na serra mármore. Tem um outro aqui que eu tenho nas minhas mãos. Esse aqui é o Multi Wheel. É um disco que corta outros materiais, ele corta madeiras, ele corta prego, ele corta plásticos e também gesso. Qual que é a diferença desse disco azul para esse disco preto? Esse aqui, como eu falei, na serra mármore, e esse aqui ele é usado na esmerilhadeira. Antes de cortar madeira com prego, deixa eu comentar mais algumas coisas aqui. Esses dois discos têm tamanhos diferentes e têm furações diferentes. Então esse aqui, o furo é de 20 milímetros, o disco azul, e o disco preto, ele tem uma furação de 22,23 milímetros. Então você não consegue trocá-los nas máquinas. Quando eu pego um disco de corte, como esse aqui, olha a diferença, colocando um sobre o outro. E por que esses discos aqui, eles podem cortar pregos? Porque eles não possuem dentes. Tem metal duro, carbide soldado aqui no disco. Enquanto os dentes
trabalham com um formão, arrancando pequenas lascas de madeira. Esses aqui trabalham gastando a madeira, como se fosse lixa, por desgaste. Por isso que eles são seguros na hora de trabalhar. Como eu não tenho uma serra mármore aqui na minha oficina, eu vou usar o disco preto, o Multi-Wheel, para fazer os testes cortando a madeira com prego. Aqui está a ponta do prego quebrada e aqui está a cabeça. Eu suponho que esse prego está mais ou menos aqui na diagonal. Eu vou fazer um primeiro corte aqui na madeira, só para mostrar o funcionamento do disco direto na madeira, e o segundo corte já vou fazer cortando a madeira com prego. Agora eu vou fazer um outro corte e encontrar o segredo daquele prego que eu não encontrei a cabeça. Mistério desvendado. Eu acho que esse não era um prego que estava com a ponta aqui para fora. Ele estava desse jeito aqui, ó. Como ele deve ter sido cortado, essa pontinha de metal parecia que era a ponta do prego, mas na verdade era parte do corpo aqui e da cabeça. De qualquer forma, um perigo aí para a gente trabalhar nas ferramentas elétricas que nós temos, como plainas, serras com disco comum. O primeiro corte foi mais macio porque não tinha prego, então o disco cortou a madeira sem problemas nenhum. Aqui no segundo corte já encontrei o prego, então é natural que ele demore um pouco mais para cortar, aqueça também, dá para ver aqui que a madeira queimou um pouco desse lado. E sobre a precisão do disco, se você estiver cortando com a esmerilhadeira, a mão livre, vai depender aí das suas habilidades com essa máquina. Se você estiver usando uma serra mármore com o disco azul, o Wood Wheel, aí você já tem a base da máquina, você consegue usar algumas guias para deixar o corte mais reto. Interessante, não é? Coloca aqui no campo de comentários se você já enfrentou algum problema com pregos no meio da madeira, se você já chegou a estragar algum disco de corte ou já chegou a estragar alguma lâmina de desengrosso. Continuando, algumas dúvidas que o pessoal geralmente tem. Esse disco aqui ele serve só para cortar metal? A resposta é não. Apesar de ter carbide aqui e ser um disco de metal, diferente desses discos aqui usados para corte de metal, ele corta metal eventualmente. Então se você tiver pregos na madeira, parafusos, como a gente mostrou aqui, sem problema. Se você usar esse disco só para cortar metal, ele vai ter um desgaste muito rápido e você vai acabar perdendo o disco. Então, para corte de metal, você tem que usar os discos apropriados só para metal. Para fazer o corte eu usei essa esmerilhadeira aqui, a bateria. Eu fiz um vídeo review dessa máquina, vou deixar aqui no cards. Essa aqui é a GWS 180Li, uma máquina a bateria, mas você pode usar com qualquer esmerilhadeira. Uma observação que eu não comentei naquele vídeo, que aqui faz toda a diferença, essa máquina tem aqui um filtro na parte de baixo que evita que as partículas entrem para dentro do motor. E aqui, como vocês podem ver, quando eu estava trabalhando com madeira, a gente gera muito mais partículas diferentes do metal. Então esse filtro aqui é essencial. Estamos chegando ao final, então já coloca aí no campo de comentários se você conhecia um desses dois discos aqui, da serra mármore ou da esmerilhadeira. Eu quero saber o que acontece aí do outro lado da tela. Deixa o seu like, se inscreva no canal e fique antenado em tudo o que acontece na marcenaria amadora, também no Instagram. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!